Olá, bom, hoje a gente vai falar sobre o último item dos aspectos introdutórios, que é a justificativa. Então, a justificativa, ela responde exatamente a questão por quê? Por que pesquisar, né? Ela consiste em uma exposição sucinta, né? Nada de escrever muito, porém completa, sobre as razões que você tem ao pesquisar. Então, essas razões, ela pode ser de ordem teórica e dos motivos, né, os motivos pessoais, né, de ordem prática e de ordem também científica, de relevância da realização dessa pesquisa. Essa justificativa, ela pode ser ela contextualiza o tema e ela deve enfatizar alguns pontos, né? Um deles é o estágio em que se encontra a teoria que diz respeito ao tema. Ou seja, como anda, é aquilo que a gente diz assim, o estado da arte, como que tá, qual é o estágio de outras pesquisas a respeito desse tema, né? Outro ponto que deve ser considerado, quais as contribuições teóricas que a sua pesquisa ela pode trazer, né? Uma confirmação geral, é uma confirmação para a sociedade em particular, ela é uma especificação de um caso específico, né? Como por exemplo de pesquisas do tipo estudo de caso, é uma classificação teórica, é uma resolução de algum ponto específico, né? Que se você acha obscuro. Outro ponto que deve ser levado em consideração é a importância do tema, né, do ponto de vista geral, né? Eu vou pesquisar sobre a biblioteconomia social, por exemplo. Então, qual é a importância desse tema de um modo geral para a área, né, para a área como um todo, né? E outro ponto é a importância desse tema para algum caso em particular, né, uma questão em particular, para a resolução de um determinado problema. Outro ponto que você deve considerar é a possibilidade de sugerir alguma modificação do âmbito da realidade em que esse tema é proposto. Então, você sugerir alguma coisa, né, algo sobretudo inovador. E por último, outro ponto é a descoberta de soluções para casos gerais ou mesmo particulares, que está intimamente relacionada ao ponto anterior. Então, a justificativa, ela difere totalmente de uma revisão bibliográfica. Notem que uma justificativa não apresenta citações. Você não deve fazer citações, como a exemplo da introdução de um modo geral, né? Você não deve fazer citações dentro de uma justificativa. Ela vai dizer exatamente qual a sua motivação, qual é a sua motivação para a realização dessa pesquisa. Ela é de caráter pessoal, ou seja, você se insere, você diz o que é que você deseja com essa pesquisa. E aí o pesquisador ele pode reunir as suas razões, a sua afinidade com o objeto de estudo, etc. Como ela deve ser escrita, né? Deve ser escrita de uma forma lógica, clara e direta, sem muitos subterfúgios, né? E eu enfatizo mais uma vez, sem citações. Alguns pesquisadores, eles dividem, para facilitar, a justificativa de relevância, né? A relevância pessoal, a relevância acadêmica, profissional e social. Então, para poder facilitar, eu elenquei aqui algumas perguntas para que facilitem para vocês a construção da justificativa de vocês. Por exemplo, a relevância pessoal. De onde a minha pesquisa partirá? Né? Porque eu tive interesse por esse assunto. Aí você vai lembrar, né, por que você tem interesse sobre esse assunto, o que te motiva, né? Quais os fatores, né, da minha vida influenciaram na escolha deste tema? Porque este assunto pode auxiliar na minha formação pessoal. Com relação à relevância acadêmica, você pode perguntar: que contribuições esse tema, esse assunto, pode trazer no âmbito científico? Esse assunto tem caráter retrospectivo ou prospectivo?
como este tema se relaciona com o conhecimento científico contemporâneo? Então você vai respondendo essas perguntas e vai construindo a sua justificativa. Com relação à relevância profissional, as perguntas que você pode fazer, pode ser: este assunto, ele pode contribuir para resolver os problemas da minha profissão? Por quê? No caso, se você não é bibliotecário, você está no mestrado em biblioteconomia, você não é bibliotecário, você vai ter que fazer aí uma interseção interessante, né, da sua área. Vamos supor que você é professor, né, fica mais fácil. Você é assistente social, a gente sabe que tem os assistentes sociais aqui. Então, dentro, você vai encontrar esse ponto de interseção dentro dessa justificativa. Outra pergunta: como este assunto pode contribuir para o desenvolvimento da minha profissão? Como este assunto abre novas perspectivas para os desafios da minha profissão? Esse daí é específico, é muito bom para o pessoal que não é de biblioteconomia, por exemplo, né? De fazer um link da sua profissão com a área que você está se pós-graduando. Com relação à relevância social, as perguntas que você pode fazer este assunto, ele pode contribuir para um melhor conhecimento dos problemas da sociedade, né, em que eu estou inserido, Por quê? Como este assunto pode contribuir para a solução de inúmeros problemas na sociedade contemporânea, na sociedade em que a gente está inserida agora? Como este assunto contribui para que eu me responsabilize para uma construção de uma sociedade melhor? Isso é sempre bom, fazer essas perguntas. Você não vai botar essas perguntas na tua justificativa, você vai respondendo-as sem as escrever, por exemplo, viu? Então, assim, eu convido vocês a exercitar a escrita dessa justificativa do projeto de vocês, tentando responder a essas perguntas e fazer uma justificativa de umas 3 páginas, mais ou menos, em que você vá justificando o seu tema e o seu projeto, a razão da sua pesquisa, tá bom? No próximo, a gente vai introduzir os aspectos metodológicos do projeto de pesquisa. Até lá!